Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Na sequência aqui dos nossos encontros, pessoal, das nossas lives, essa já é a de número 8, a 8ª live. Eu tenho muito prazer e satisfação em receber, já está conosco aqui, a Elisângela Pereira. Dispensa maiores apresentações, mas é sempre bom a gente valorizar e ter pessoas que têm dado uma contribuição muito grande para a melhoria das condições de vida de todos nós e nessa pauta do envelhecimento, que é o objetivo das nossas conversas. Então, Elisângela, seja muito bem-vinda a esse bate-papo nosso, em torno aí de uns 40, 50 minutos, mais ou menos. Agradecer muito a forma com a qual você atendeu o meu convite, sei da correria que eu te proporcionei, mas vai valer com certeza para todos nós que estamos aqui, os amigos, seguidores seus, internautas, esse papo sobre sexualidade e envelhecimento. Então, Elisângela... Vou tentar conectar o microfone aqui, sem fio, para ver se melhora o som para vocês aí. Não, mas tá legal. Tá de boa. Vamos ver. Isso. Deu certo? Tá me ouvindo? Tá ótimo, tá. Então... Melhorou? Tá tranquilo? Gente, pessoal, só para dizer, a Elisângela, ela já está há um tempo aí num trabalho como psicóloga, palestrante, sexóloga, terapeuta de casais, de família, colunista do jornal... Temos um show. Né? E também... Temos um showzinho. Da Rádio CNN Transamérica, e está conosco aqui para conversar, pessoal, bater esse papo com a gente sobre sexualidade e envelhecimento. Seja muito bem-vinda, Elisângela. Muito obrigado de coração por estar aqui com a gente. As suas considerações... Eu que agradeço. Sim. Eu que agradeço o convite. Obrigada aí, Pitico, pela confiança, né, no meu trabalho. E é isso, e vamos lá, estou aqui, usem-me e abusem-me, né? Não programei muita coisa para a gente fazer uma coisa mais, esse horário, todo mundo cansado, verdade, né? A gente fazer um bate-papo mais informal, uma coisa mais leve, e aí de acordo com o que as pessoas quiserem perguntar, elas podem perguntar, e você vai conduzindo, e aí a gente vai trocando essa ideia boa aí. Legal. Já tem gente com a gente aqui, tem... vamos lá, aí eu acho que você está... Tem a minha prima, olha só, de Pedra Dourada, Marisa, está aqui dando boa noite, porque a família está junto, né, Elisângela? A Andréia, Andréia, o meu primo também, o Aloysio, de Barra Mansa, boa noite a todos, boa noite, Pitico. A Grace Veloso, que é sua colega de profissão, né, e trabalha com envelhecimento, está aqui com a gente. Mas enquanto o povo esquenta, Elisângela, eu vou te perguntar, por gentileza, o seguinte: essas duas palavras, ideias, envelhecimento, sexualidade, como é que você entende, assim, como é que chega para as pessoas idosas essa vivência própria nossa, humana, do desenvolvimento ou usufruir a sexualidade já na fase do envelhecimento? Como é que você percebe pelas suas vivências, estudos e também, obviamente, no seu consultório? Então, o que eu percebo é que ainda hoje a visão que a maioria das pessoas tem é que, e a nossa sociedade, ela ajuda a atrapalhar isso, né? É que a sexualidade é uma coisa de jovem. Depois de uma certa idade, as pessoas começam a usar frases do tipo: eu não tenho mais idade para isso não é para mim. E que são frases que acabam, são conceitos
preconceitos, crenças limitantes que acabam meio que impedindo que as pessoas, depois de uma certa faixa etária, consigam viver de forma natural, de forma plena, o exercício de uma coisa que, ao contrário do que a maioria pensa, não é limitado, né, por uma idade cronológica, é muito mais limitado por uma idade e um bloqueio que é mental. Mental, né? Então, a partir do momento que a gente vai desbloqueando isso, as pessoas, às vezes, né, me procuram exatamente por isso, às vezes, mulheres depois da menopausa, homens depois da andropausa, e aí, a partir do momento que a gente vai desbloqueando isso, eles vão entendendo o que acontece em relação à sexualidade é o que acontece em relação a qualquer outra área da vida. Conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai precisar, sim, muitas vezes, de uma adaptação, porque é claro que a gente não consegue fazer exercício físico, né? Igual a gente fazia com 15, com 20, com 30, com 40, com 50, com 60. Então, a sexualidade também, ela vai passar por esse processo de adaptação e por esse processo de adequação à faixa etária. Mas, a partir do momento que se observa as questões físicas, fisiológicas, de saúde mental, né, psicológica, não tendo nenhum impedimento, essa sexualidade ela pode e deve ser vivida de forma natural. Sim, como em qualquer outra fase da vida, né? Agora, eu queria, eu quero, por gentileza, Elisângela, que você fizesse assim, um esclarecimento entre, por exemplo, atividade sexual, sexualidade, afetividade, porque eu acho que a gente ainda está muito na penetração, no sexo em si, e a sexualidade não é valorizado. Aí você escuta assim, é bananeira que já deu cacho, igual você disse, sexo é para os velhos, é para os mais jovens, o velho não tem tesão. Pessoa perguntando aqui se o sexo tem idade e se velho não tem tesão, se é verdade. Você acabou de dizer, mas só para ilustrar um pouco mais aí a riqueza dos seus comentários. A partir da puberdade ali, daquela fase em que a pessoa entra na fase, né, eu falo, sexo não é coisa de criança. A partir do momento que a gente entra aí na fase adulta, não tendo nenhum impedimento, como eu falei, físico, fisiológico ou de qualquer outra natureza, sexo é para todo mundo, é para quem quiser, é para quem tem disposição, é para quem tem tesão. Essa ideia de que depois de uma certa idade as pessoas não têm mais tesão, isso é um mito, isso não é uma verdade. Muitas vezes, é porque a questão, e é uma tecla que eu bato muito com os meus pacientes, as pessoas que me seguem nas redes sociais, que escutam os meus programas, eu sempre bato muito nessa tecla, que o sexo é uma coisa que acontece na cabeça, né? Apesar das pessoas vincularem, na maioria das vezes, exclusivamente aos genitais. Então, o sexo não é algo que vai acontecer no corpo. Eu falo que o corpo é a via, mas o sexo acontece na cabeça. Se a cabeça estiver bloqueada, não adianta, não vai ter a mirabolância que você faça, que vai te fazer ter tesão, que vai te fazer ter desejo, que vai te fazer ter vontade de ter uma relação afetivo-sexual, que eu sempre coloco muito isso também, né, não que não possa se fazer sexo sem amor, né, mas na maioria das vezes a relação é uma relação afetivo-sexual, implicando inclusive esse conceito que você perguntou aí, que é do afeto. Então tem uma coisa que é o ato sexual, que é ali as carícias, as preliminares, a penetração, né, o clímax com orgasmo ou não, porque também não é uma obrigação, e pronto, aquele período de relaxamento. Afeto tem a ver com as nossas emoções. Então, eu posso fazer sexo com uma pessoa estando emocionalmente ligada a ela, ou eu posso fazer sexo com uma pessoa só pela questão fisiológica. Entendi. Então, são coisas que você pode fazer separadas, que você pode fazer junto. Aí vai depender de como que você lida com isso na sua cabecinha.
Entendi. Agora, o que você disse antes, né, Elisângela, há uma pressão social da sociedade, naturalmente, muito forte em dizer, pelo menos assim, a gente está envolvida nessa pauta do envelhecimento, de que as pessoas, vou ser repetitivo, as pessoas idosas são assexuadas porque não têm a potência firme, né, em relação ao ato sexual em si, né? Eu acho que tem muito isso Uhum. dessa cobrança social e até de perturbação, de desequilíbrio da cabeça. E eu não sei, eu posso estar equivocado, mas eu acho que às vezes nós, homens, sofremos mais com isso. Você não acha, não? De que a gente tem que estar. Eu acho que vocês sofrem de forma diferente das mulheres. Sim, Então, só para assim, só para a gente esclarecer, porque eu acho que antes de qualquer coisa, o objetivo, né, desse nosso encontro é um esclarecimento. Eu falo que o que eu faço aqui nesse consultório todo dia, 12 horas por dia, no mínimo, é educação sexual. O que eu sim, tento trazer um pouco é aquilo que a gente deveria receber lá na infância, que a gente deveria receber na adolescência, que a gente deveria receber na escola, e que dificilmente a gente recebe, principalmente, né, as pessoas de gerações anteriores e tal. Então, na realidade, não seria assexuadas, né, Pitico? São sim, assexuais. sim, Assexuado é diferente de assexual. Então, pessoas assexuais seriam aquelas pessoas que não têm menor interesse ou desejo sexual. Isso em relação à questão terceira idade, melhor idade, isso não é uma verdade. Muitas pessoas se mantêm ativamente desejantes depois de passarem da menopausa, no caso das mulheres, e da andropausa, no caso dos homens. É claro que muitas vezes vai haver uma diferença em função da atuação dos hormônios, porque os hormônios sexuais, eles vão ser motivadores para que esse desejo seja maior, mas é o que eu costumo dizer. Eu atendo aqui jovens, por sim, exemplo. Eu atendo meninos de 20 e poucos anos, que chegam aqui muitas vezes com a queixa de falta de desejo sexual. Então a gente entende que não é uma questão da idade, porque se fosse isso, como que você me justificaria um jovem adulto, né, de 20 e poucos anos, sem desejo? Então, o inverso também acontece. não Uma está ligado pessoa, à né, idade, né, Elisângela? E sim ao que você falou. a cabeça. É o que eu bato, essa tecla é a que eu mais bato. Sexo Sim, acontece na cabeça. A gente tem que ter isso muito claro, a gente tem que ter isso em mente, sem perder de vista o tempo inteiro. Então, a sexualidade, ela, até o próprio orgasmo, né, que as pessoas perseguem aí de uma forma, na maioria das vezes, até meio obsessivamente, eu sim, explico para os meus pacientes aqui, porque eu tenho muita queixa de pacientes que tem o que a gente chama de anorgasmia, que é o paciente, que é a pessoa que não consegue ter orgasmo, independente de ser homem ou de ser mulher, sim. mais comum em mulheres, mas homens também podem apresentar, né, esse tipo de disfunção. Então, é na cabeça. O próprio orgasmo, ele nada mais é do que uma descarga elétrica que acontece no cérebro. Sim, Entende? Então não tem nada a ver com o genital. O genital são os pontos, né, os órgãos genitais e o corpo inteiro é cheio de receptáculos em relação às suas sensações, aos seus estímulos. Dependendo da região que vai sendo estimulada, esse estímulo ele é mais intenso e com a frequência ele pode desencadear o orgasmo. Mas a ocorrência dele é aonde? No cérebro. Não tem nada a ver com o genital. é, Então, é, é muito psicológico. O sexo, apesar da gente crescer com uma visão completamente diferente, né, deturpada muitas vezes em relação a ele, tá na cabeça. é, Então, se a cabeça não estiver boa, não importa se você tem 25, 35, 45, 55, 105. Não importa. muito legal. Se a cabeça não estiver É, funcionando, e aí, como é que tem a cabeça boa, Elisângela? Como é trabalhar a cabecinha, né, Pitico? é, Autoconhecimento, sim, autoconhecimento.
É você tentar entender, né, o que você gosta, o que você não gosta, as coisas que você gosta de fazer na hora do sexo. Expressão do seu desejo. Você faz, exatamente, você faz porque você gosta, ou você faz porque o outro gostaria que você fizesse, e você, na realidade, está tentando atender a um desejo que é muito mais dele do que seu, porque se for isso, você vai ficar frustrado, independente da idade. Então, eu falo que autoconhecimento é tudo nessa vida, para todas as áreas. Para a sexualidade, não é diferente. Se você conhece o que a gente chama, né, de eu sexual, que é aquele eu que traz todos os meus desejos, todas as minhas preferências, traz também aquilo que eu não tenho assim tanta afinidade. Eu respeito e entendo isso e consigo, que é a parte mais difícil na maioria das vezes, comunicar ao outro, porque a parte da comunicação muitas vezes é difícil. A pessoa, ela tem interesse, ela gosta, mas ela não tem coragem de falar, ela não sabe como se expressar, ela tem medo de ser julgada, ela tem medo de ser criticada, então ela não se expõe, por medo. Entendi. Né? Então, o negócio é a gente batalhar autoconhecimento, batalhar comunicação, batalhar as nossas vontades, os nossos desejos, nossa, de uma forma, a expressão, a comunicação, de uma forma leve, sabe? Sim, e isso é muitas vezes isso é mais difícil, trazer essa leveza, né, para dentro dessas relações. Rosângela, Elisângela, eu percebo, Elisângela, porque assim, o mundo da velhice é um mundo predominantemente feminino, porque as mulheres vivem mais do que os homens em qualquer lugar do planeta. E eu tenho memórias de depoimentos de senhoras que, talvez, a permitiu redescobrir a sua própria sexualidade e a sua transa sexual da mulher idosa. Claro que eu não estou generalizando, aí, acertei. Mas a viuvez deu essa liberdade para essa senhora buscar um novo tipo de relacionamento de uma forma mais leve, que você está falando, mais tranquila, porque o machismo, o domínio masculino está muito impregnado ainda. Sim, o patriarcado, ele impera. E não pensa, a gente pensa, mas a gente já está em 2021, né? Então não existe e existe muito. A nossa sociedade, ela é quase que exclusivamente patriarcal. Né? Então, falar que isso não existe. Eu tenho vários casos aqui de pacientes, né, com mais idade que realmente só foram entender, descobrir, só foram saber o que era um orgasmo realmente depois de terem ficado viúvas. Porque antes a viuvez liberou, né? A viuvez liberou. Na realidade, não é que ela liberou. Eu acho que a viuvez fez com que elas tivessem liberdade antes de qualquer coisa, uma liberdade que antes elas não tinham, porque elas não podiam se expressar, elas não podiam falar, elas não podiam, né, falar. Às vezes, pessoas mais idosas, né, a minha paciente mais velha que eu já atendi aqui até hoje, ela tinha na época 92 anos, e isso já tem muito tempo. Hoje ela já desencarnou. Sim. Mas foi muito bonitinho, foi uma experiência muito legal, porque na época ela falou para mim assim, minha filha, eu vim aqui, era muito lúcida, e ela falou, Elisângela, eu vim aqui porque eu não quero morrer sem saber de umas coisas, e eu não soube de muita coisa nessa área até hoje, mas eu não vou morrer sem saber. Então, coisas que talvez a gente acredite que eram assim, talvez sejam simples, todo mundo sabe, ela não sabia, ela se casou numa época que as primeiras relações dela eram feitas através de um buraco no lençol. Tem gente que nem sabe que isso existiu, né, um dia, mas não podia ter o contato do corpo do homem com o corpo da mulher, e a mulher ela não podia ver o corpo do parceiro nu, né, do marido nu, e muito menos ela podia expressar qualquer tipo de prazer. Então, ela não podia gemer, ela não podia fazer um A, porque isso
significava, isso era coisa de mulher de baixo meretriz, isso é coisa de prostituta. Então, esposa não podia sentir prazer. Sim. Né? Lá nos bordéis, aí sim, elas podiam gritar, pestanejar, então por isso que eu brinco. Era muito mais vantagem viver no bordel naquela época. Porque pelo menos podiam expressar o que sentiam. Cumprimentar aqui, Elisângela, a Nina Alft, que está conosco, desejando boa noite para nós. O William Boy também está falando aqui. William! Epa! O Francisco Rodrigues é meu cunhado de Volta Redonda, o Flávio, amigo, a Leoni Martins, Rita Rodrigues. A Rita tem uma pergunta aqui, Elisângela. Ela está aí, ó. Uma pergunta, a questão de hormônios e tabu pode atrapalhar? Isso para André. É para Elisângela, Rita. Elisângela, ela foi da André. A questão de hormônios, então, como eu falei já, né? Talvez ela não estivesse ainda presente. Sim, os hormônios, eles podem interferir, porque eles podem fazer com que a mulher, por exemplo, ela, se não fizer uma reposição hormonal, ela pode sim ter menos lubrificação, e aí ela vai precisar de usar algum tipo de gel, um gelzinho à base de água. O homem, ele vai diminuir a potência sexual dele, então muitas vezes ele não vai ter uma ereção tão rígida quanto ele tinha, né, na fase de jovem e de homem maduro. Quando ele entra na andropausa, pode ser que ele perca isso um pouco. Então, a gente tem que entender que os hormônios, a diminuição dos hormônios, eles podem sim influenciar na questão da fisiologia, no sentido de você perceber algumas modificações. Mas sim, o que eu percebo? Quando as pessoas percebem essas modificações fisiológicas, aí elas se incomodam e aí elas travam. E o que trava? A cabeça. Sim, entendi. Porque aí ela já começa com aquele tipo de frase: eu não vou conseguir, isso não é para mim, entendeu? Então já muda toda essa... Isso. Numa linguagem do futebol, tira o time de campo, né? Antes, exatamente. Tira antes o time do jogo de campo terminar, antes. Né? Antes do jogo. Muitas vezes nem de terminar, não, né, Pitico? Às vezes antes de começar mesmo. Antes de começar o jogo. Não deixa nem começar. Eu me descabelei aqui, ó. Mas isso. Tem uma... Assim, você disse da sua paciente ou pessoa que você tinha de 92 anos. Você tem muita gente... Paciente. Com você, Elisângela, aí? No seu consultório, na clínica? Muitos idosos, homens ou mulheres? Não. Menos, muito menos. A maioria são adultos, jovens. A maioria. Vamos colocar aí entre... A gente pode colocar uma faixa entre 25 e 45, 50 anos. Entendi. Normalmente são as pessoas que procuram. Mais homens. As pessoas têm ainda muito preconceito? Não. Homens e mulheres. Homens e mulheres. É muito bem dividido, assim. Teve uma época, quando eu comecei, era muito mais mulher. Sim. Então, hoje, graças a Deus, os homens estão quebrando muito esses preconceitos, esses tabus, e aí muito homem procura. Mas lá no início era muito mais... Eram muito mais as mulheres que procuravam. Tem uma questão aqui também, Elisângela, da Nina, é o seguinte, olha, tá aí para você. Elisângela, como mulher, tenho complexos com meu corpo. Você acha que ao ficar mais velha, teoricamente, ficarei mais complexada, visto que os anos ajudam? Ou você acredita que com a maturidade auxiliará nessa questão? Ela está querendo saber ter o envelhecimento favorável para ela ter esse autoconhecimento maior de si e aí ter uma leveza, como você disse, né?
Eu acho o que ela está querendo dizer é que ela já tem dificuldade hoje, né? Ela já tem esse complexo em relação ao corpo dela hoje. E o medo dela, a partir do momento que ela estiver mais velha, que isso pode piorar. Nina, meu bem, olha só, o que eu penso é que tudo vai depender, o que você vai viver da sua sexualidade lá na frente depende do seu hoje. Então, se hoje, não sei qual é a sua idade, mas independente dela, se você já tem complexos em relação ao seu corpo, né, talvez a sua sexualidade não seja uma sexualidade tão solta exatamente por isso, o que eu te digo, assim, trabalha isso, já começa a trabalhar isso de uma vez, para quando você chegar lá, se estiver mais velha, você já chega com essa soltura, para que você já chegue com essa soltura, com essa leveza, porque é algo que você já está detectando agora. Entendi. Então, já começa a trabalhar isso agora, para quando você estiver mais velha, você conseguir já chegar lá mais liberta, né? Sim. Porque assim, ela tem preconceitos em relação ao meu corpo. Não sei de quais preconceitos ela está falando, mas independente, eu acho que a gente precisa aprender, eu sei que fica uma coisa meio clichê, a gente ouve muito isso, você precisa aprender a se amar, você precisa aprender a amar o seu corpo, mas ninguém ensina pra gente como é que faz isso. Primeira coisa que eu falo, você tem que se amar, você tem que se amar, mas ninguém fala pra você como é que faz essa meleca, entendeu? Então, esse gostar-se, esse se amar tem muito a ver com a valorização interna, tem a ver com você parar de ficar tentando atender as exigências, você parar de ficar tentando atender aquilo que você acha que as pessoas esperam de você. Se você se reconhece enquanto pessoa bacana, legal, se você sabe quais são as suas vantagens, quais são as suas habilidades, quais são as suas características positivas e você valoriza isso todos os dias, cara, não importa de qual complexo que a gente está falando, se você está acima do peso, se é alta, se é magra, se é gorda, se é baixa, se é branca, se é preta, se é rosa, se tem antena. Se você consegue reconhecer o quanto você é uma pessoa valorosa, o quanto você é uma pessoa de valor, não tem complexo que resista. Nenhum. É verdade. Então, faça um trabalho de autoconhecimento para que você seja capaz de valorizar, né, essa pessoa massa que existe aí dentro de você. Você fazendo isso, show complexo. E aí a sua sexualidade vai fluir de forma solta, de forma leve, de forma tranquila, independente da sua idade. Pois é, isso é fundamental mesmo, né, Elisângela? Esse autoconhecimento que você está dizendo, disse antes, é básico para que a gente possa, até para encarar essa fase da nossa vida, pouco colocado em pauta, e a gente, de modo geral, acha que velho é o outro, que isso não é com a gente, e de repente a gente está aí já a idade. Quando a gente nem né? A gente nem vê, e a idade passa muito rápido, né? O Leandro Carnal é que fala, ele fala, vocês têm que ver depois que passa dos 55, parece que voa. Eu tô ele diz isso. Ô, Elisângela, tem a professora Neuza de Oliveira Massicano, está dando boa noite. A Sara Christian. Boa noite. Boa noite. Aí vem a professora Neuza com a questão, Elisângela. Importante a reposição hormonal para ter desejo sexual? Você já deu uma palhinha, né? Mas fica à vontade. Sim, eu acho que o importante é você fazer uma avaliação com a sua médica ou com o seu médico, né? A maioria das mulheres se adapta muito bem à reposição, e aí elimina aqueles sintomas desagradáveis da menopausa, os calores, né? O cansaço. Então, assim, o ideal é que você faça primeiro uma avaliação com a sua médica, porque ela é que vai te falar se a reposição é para você ou não. Nem todo mundo se adequa tão bem assim, apesar de a maioria se adequar. Agora, é importante para poder manter? É importante.
É porque você fazendo a reposição hormonal, você não vai ter aquelas dificuldades, como eu falei no início, né? Tipo, de diminuição da lubrificação, porque tudo isso quem faz são os hormônios. Então, se você está fazendo a reposição, você vai ter esse problema. Lisângela, agora, no aspecto do envelhecimento e sexualidade, por exemplo, pessoas idosas com doença de Alzheimer, a Rose está aí colocando uma questão para você, para nós, para mim, para compartilhar o seguinte: por que no idoso com Alzheimer aflora tanto a sexualidade? Ótima pergunta. Não é? Eu assim, sim. Mas é só assim, eu percebo que às vezes fica com cuidadora de idosos, por exemplo, ela vai com seios à mostra, com vestidos curtos e aparecendo as coisas, como se diz, e acha que está diante de uma pessoa morta. E não é. Né? Não Exatamente. É? Exatamente. E a questão é a seguinte: todo e qualquer problema ligado a questões neurológicas, né, a algum tipo de cognição, normalmente, o que acontece com essas pessoas? Você vê que é mais ou menos o que a gente vê em jovens e adolescentes, até adultos com síndrome de Down. Eles também, a gente percebe neles também a sexualidade extremamente aflorada. Então, na realidade, não tem a ver com a síndrome de Down, não tem a ver com o Alzheimer. Tem a ver com o fato de que essas doenças fazem com que essas pessoas elas tenham elas têm menos trava. A doença limita, elas têm tipo um rebaixamento de consciência. Então, o que faz a gente, por exemplo, não sair andando pela rua? É porque tem uma vozinha na minha cabeça, na sua e a de todos nós, que fala assim: olha só, isso não é legal. Você não pode fazer isso, porque se você fizer isso, você vai ser discriminado, vão rir de você, vão debochar de você, ou então, hoje em dia vai falar, olha, você vai bombar na internet, hein? Você vai virar notícia, entende? É sobre isso. Será que se a gente não tivesse essa vozinha aí dentro da mente, que falava assim, olha, isso não é aceitável dentro dessa sociedade, porque na realidade não é aceitável dentro da nossa sociedade. Os índios, por exemplo, eles andam nus, sem menor problema, porque isso faz parte da cultura deles. Então, se a gente não tivesse esse vamos dizer assim, esse reizinho, eu falo que é um rei carrasco que mora dentro da gente e que fica o tempo inteiro falando, olha, faça isso, não faça isso, isso é certo, isso é errado, isso pode, isso não pode. Será que se a gente não tivesse isso, como as pessoas que têm Alzheimer, como as pessoas que têm Down, elas não têm esse filtro, a gente faria a mesma coisa. Então, na realidade, não tem a ver com a doença, né? Tem a ver com o que a doença retira, vamos dizer assim, dessas pessoas. Muito mais tem a ver com isso. Tá. Então, é interessante, né? Não sei se é o caso dela, de repente ela tem algum idoso em casa com Alzheimer e tal. Então, assim, se tem um cuidador ou uma cuidadora, orienta, porque as pessoas também não fazem de maldade. É porque, na maioria das vezes, eu sou cuidadora, mas ninguém nunca conversou, essas pessoas, muitas vezes, elas não têm formação. Às vezes é uma pessoa que precisa de um emprego, mas ela não tem uma formação em sexualidade, exatamente, ou qualquer outra coisa, para saber como agir. Nas escolas a gente vê muito isso. Os professores fazem muita bobagem com as crianças, né, independente delas terem ou não terem algum tipo de deficiência, porque, na realidade, os professores não sabem o que fazer, porque a formação do professor não inclui uma formação em sexualidade. Eles não têm nada. O que eles aprendem é o que eles aprendem na vida. Alguns são mais curiosos e buscam e tal, mas a maioria vai para as escolas ou vai tomar conta dos idosos com aquilo que acha que tem, com aquilo que acha que sabe. E aí a gente vê muito erro, a gente vê muita bobagem sendo cometida mesmo.
É isso que eu, às vezes, observo, a gente lê, nesse cuidado da pessoa idosa com algum tipo de dependência ou cognição, um declínio cognitivo, essa parte, pessoa, o cuidador, a cuidadora acha que está diante de uma pessoa, como eu disse, sem desejo, morta mesmo, no sentido de aquilo não atrai e ele não tem desejo sexual, né? Eu acho isso um ponto, Sim, sabe, Elisângela, que você abordou, muito importante no nosso trabalho com pessoas idosas, principalmente, claro, dentro da nossa casa, com o nosso idoso familiar e também nas instituições de longa permanência para idosos, né? Porque, inclusive, às vezes, a privacidade e a intimidade também, às vezes, não se respeita, porque acha que está velho e velha, aí você pode tá ficar morto. pelado na frente um do outro, sabe? Imagina bem uma Sim, pessoa tá que morto. E sempre não teve, tá, né? né? Uma coisa que a gente precisa estar atento. Eu acho importante esse aspecto no trabalho com idosos. Ó, na sequência aqui, Elisângela, tem a. Ela está falando o seguinte: a Nina novamente fala o seguinte: Elisângela, eu trabalho com idoso e já tive experiência deles se masturbarem. Acho importante falar isso. Ela coloca assim: se isso é normal, Isso é comum. Vamos comum, tirar o né? normal. Isso é A comum. masturbação. E Sim, aí e acontece na maioria das vezes, porque muitas vezes esse idoso pode até não apresentar nenhum tipo de doença como um Alzheimer ou qualquer outra doença senil, mas ele já está entrando naquele processo vamos dizer assim, de desagregação do pensamento pela idade. Então, o cognitivo vai mudando, essas travas que eu falei no início, né? Elas vão se afrouxando. Então, eles perdem esse senso, eles perdem esse. Na realidade, é o que na psicanálise, eu não sou psicanalista, eu sou comportamental, mas é o que os freudianos chamariam de superego, que é sim. aquele cara que trava, né, a gente de ficar fazendo um monte de coisa. Inclusive, ele trava até coisas que a gente poderia fazer. Se você tiver um superego muito rígido, você não faz nada na sua vida, porque tudo que você vai tentar fazer, ele vai falar: não, não pode, Não tá pode. errado, isso é feio, isso é feio, não faça isso. Aí a gente vira escravo do superego. Mas nesse caso aí, provavelmente tem a ver com o período, né, e o grau de. Não vamos nem dizer porque não é uma coisa ligada à sanidade, entende? Mas é uma coisa Sim, ligada mesmo a pessoa estar ficando senil. Quando a gente vai ficando, a gente pode, cada pessoa envelhece de um jeito. Como eu sim, falei sim. dessa senhora que eu atendi de 92 anos, ela era uma mente muito ativa. Era um corpo É, de 92 anos, mas com um cérebro de adolescente, com uma vontade de viver incrível. Infelizmente, a gente sabe que nem todo mundo tem essa sorte, né? aham. Tomara a Deus que a gente tenha, que todos tenhamos, mas nem todo mundo tem. Então, o que acontece muitas vezes é isso. Então, É, dependendo de como está sendo o envelhecer dessa pessoa, ela perde essa trava vai diminuindo. E aí, se ela sente o desejo, né? Se ela sente o tesão, porque sente, ela pode muitas vezes não ter mais aquele senso crítico que aquilo ali é algo que ela deve fazer num lugar privado, que ela deveria fazer no banheiro, que ela deveria fazer quando ela estivesse sozinha no quarto sim, dela. Então, muitas vezes ela pode se masturbar na frente da pessoa. Isso entendi. acontece, é comum. É. Tem um aspecto, né, Elisângela, da religiosidade, das religiões de um modo geral, e o nosso país é muito, né, predominância, hoje um pouco menos, mas do catolicismo, junto a outras religiões, que em Uhum. sexualidade também é mais de reprimir do que de fortalecer ou incentivar o autoconhecimento. Aí vem o amigo, o Chico, meu grande amigo Francisco Tavares, ele coloca o seguinte: por que a religiosidade, de uma maneira geral, ajuda tão pouco nessa questão? Cria, na minha visão, uma interpretação de que conduz
com a realidade psicológica e médica, né? O Chico quer dizer, né, assim, de que a religiosidade, ela inibe mais o caráter proibitivo, que você dizia agora há pouco, não pode isso, não pode aquilo, o pecado, né? Sim, o pecado, o perdão. Está um pouco diluído, mas eu acho que ainda tem uma formação nossa muito forte como algo proibido, que não pode. Por mais que se tenha, a gente está falando um pouco mais. Aliás, nós estamos falando de 2 tabus, né, Elisângela? Sexo e velhice, né? Exatamente. A princípio, antagônico, né? Sim, e a questão da religião, né? Aí eu não diria de uma religiosidade, eu diria da religião mesmo. Porque a religiosidade ela tem um sentido mais amplo, né? As religiões sempre tiveram um papel muito importante na repressão da sexualidade. Por quê? Porque era necessário e é necessário ainda reprimir a sexualidade para que a gente possa, para que, né, os líderes religiosos consigam controlar a população. A gente é controlado em tudo, o tempo inteiro. E a religião é uma excelente forma de controle. Né? Então, eu incuti na cabeça das pessoas que sexo é sujo, é pecado, é proibido, só pode fazer depois que casar, não é coisa para gente de mais idade. Eu consigo manter aquele rebanho ali sob controle. Então, é absurdo aqui o quanto de pessoas, e inclusive pessoas jovens, que chegam aqui se sentindo extremamente culpadas por uma série de questões que deveriam ser naturais. Por exemplo, elas às vezes se sentem culpadas por sonhos, elas se sentem culpadas por fantasias sexuais que elas têm, elas não conseguem separar que, né, porque uma coisa é eu ter uma fantasia, outra coisa é eu realizar a minha fantasia. Então, muitas vezes, ficar no campo, né, da fantasia e do desejo, não tem nada de mal. E aí, quando eu falo para elas, não, tá tudo bem, e tal, tentando trazer um pouco de paz para essa pessoa que às vezes está atormentada, mas ela fala assim, mas como assim? Tá tudo bem? Tá tudo... Não, mas na igreja, mas o padre, mas o pastor... Aí eu tenho que, né, trazer essa... Claro que isso é um trabalho de médio e longo prazo, não é uma coisa, né, que a pessoa vai entender numa sessão, porque muitas vezes ela vai ter uma resistência muito grande a essas novas informações, né? Mas a religião, ela sempre foi repressora da nossa sexualidade. Então, você vê, até hoje, né? A gente tem aí o Papa Francisco, que até está tentando trazer um refresco em relação a vários assuntos ligados à sexualidade. Então, ele é uma pessoa muito visionária, eu vejo dessa forma, talvez de todos os papas, o mais até hoje. Mas tem muita gente que não concorda com ele, ele sofre represálias em função disso, entende? Porque a ideia é continuar reprimindo para ter controle. É verdade, eu concordo com você. A coisa é tão séria, né, Elisângela, que, por exemplo, se a gente vê casais jovens se beijando, a gente acha aquilo bacana, o amor é lindo. Agora, se a gente vê casais de velhos, de mãos dadas, e ultrajando com um beijo, é um escândalo, né? É uma coisa que a gente faz, que velhos indecentes, assanhados... não é isso? Não, se beijando ainda, de mãozinha dada, eu acho que a sociedade ainda aceita bem. Né? Porque fica aquela ideia de amorzinho, de vovozinho, que bonitinho, casalzinho, fofinho, aí tudo bem. Agora, se tiver der um beijo em público, nossa, absurdo, porque, né, exatamente, como você disse, gente, esses velhos tarados, pelo amor de Deus, não sei o quê. Verdade. Agora, isso... Não é isso? A literatura, Elisângela, está colocando um assunto muito interessante aí para a sociedade,
que é a questão da sexualidade da pessoa idosa nesse GLBTI, né? GLBTQI+, ou GLBTTI, eu não sei o correto, eu não É sei o muita pronunciamento letra, né, correto. Vitinho? É É muita, muita letra. muita Antes era letra, só mas assim, GLB, agora vai só acrescentando, acrescentando, a gente é, até perde. É muita letra. eu não sei o significado, eu confesso a minha ignorância. Mas, assim, que é uma pauta interessante, porque, inclusive, instituições de longa permanência, né, os antigos abrigos, asilos, que hoje a literatura chama de LPI, Instituição de Longa Hum. Permanência para Idosos, onde eles são residentes, a presença de casal homoafetivo, por exemplo, é um complicador para a gestão, sabe? Não falo de Juiz de Fora, mas no contexto do trabalho no Brasil é complicado. Inclusive, isso faz com que muitos desses idosos que estão na vivência desse gênero, dessa sexualidade, dessa energia sexual, como mulher, como homem, ou nem como homem, como mulher, coisas assim, de um retrocesso à sua liberdade e felicidade, como eles falam, e que retornam para o armário no sentido de que imagina bem você ser velho e estar assumidamente, Elisângela, nessa condição aí da sua identidade de gênero. É muito complicado, né? Numa relação homoafetiva, né? E é um desafio para a gestão das LPIs conduzir esse processo. Isso é uma coisa que a gente precisa conversar muito mais. Se a gente precisa conversar sobre essas duas pautas que são aparentemente paradoxais ou são fora da cena, falar de velhice e falar de sexualidade, ainda mais quando você tem essa questão, né, Mais um de tabu. Aí são mais um três. tabu, Aí, gente, mais um tabu. três em É um. verdade. Alô? Alô? Pitico, caiu aí, né?
Deu pau. Voltando. Oi, Elisângela, perdão, mas é tecnologia nossa aqui. Acontece. Olha só, Acontece. a gente está caminhando para o final, já são aí bem uns 50 minutos de prosa, a prosa está muito boa, o pessoal tá gostando aqui. Aí é o seguinte, vou tentar, não é resumir, mas algumas ideias que ficaram, né? Não nessa ordem, mas assim, de que velho tem tesão, sim, não é isso? Sim. O sexo está mais Tem. mais na cabeça do que na genitália, como diria o outro, né? E que é uma situação que independe da idade, né? Sim. Claro que a sociedade, ela determina os nossos padrões de comportamento e que é necessário... Ela tenta, né? Tenta, e que é necessário, que eu acho legal, que eu concordo com você, eu acho que você mandou bem nisso aí também, que é a nossa busca o quanto antes do nosso autoconhecimento, né? Que eu sou, que eu gosto, Sim. a expressão do meu afeto, da minha comunicação, que aí dá essa leveza que você falou bacana aí para a gente. Você não acha que se a gente pudesse resumir esse papo? E aí você fica... isso aí. Né, para suas considerações aí finais, antes que a gente dê um catapau aqui de novo técnico. Antes que caia de novo. Vai cair não. Né? Se você tiver aí uma dica de uma série, de um filme, enfim, uma coisa assim... eu tenho um filme maravilhoso. Então, manda para nós. Maravilhoso. O Amor nos Tempos do Cólera. Quem não assistiu, assista. Eu acho que é um dos filmes que mostra a questão da sexualidade, já nem na terceira, na quarta, na quinta idade. Mais lindos que eu já vi na minha vida. É lindo o filme do Gabriel Garcia Marques, inspirado no livro dele. É muito legal, muito legal. É uma história de amor linda. Tem um livro. Sim, é o que eu falei. O filme é inspirado no livro, né? Tá. Então, eu acho que vale muito a pena assistir, que ajuda a gente a entender um pouco mais que isso existe, sim. E é isso. Eu acho que quanto mais a gente trabalhar o nosso autoconhecimento, para tudo na vida, para a sexualidade não é diferente. O se conhecer, o se entender, o saber o que gosta e o que não gosta, faz toda a diferença na nossa vida em relação a qualquer coisa. Então, assim, se você não tem, tente buscar, né? Se você pode, por exemplo, fazer uma terapia, faça. Se você não pode, hoje a gente encontra muito material gratuito e de qualidade na internet, palestrantes, psicólogos, são vídeos bacanas. É lógico que é diferente, né? Porque a questão, o legal de um processo de terapia é que é uma coisa personalizada. Ali a gente fala muito de forma geral. E cada pessoa tem uma história, e é o que a gente vai trabalhar com ela dentro da terapia, dentro, né, do autoconhecimento dela, é muito alinhado à história de vida de cada pessoa. Mas tem muita informação, então eu acho que a gente tem que aproveitar o lado bom da internet, que a internet ela tem um monte de coisa positiva ou negativa, mas ela traz muita coisa positiva também. Eu acho que é a gente que tem que saber filtrar isso. Nós é que somos responsáveis para ver o que a gente pega, o que a gente capta para ajudar ou para atrapalhar. Então, vai depender muito mais disso do que de qualquer coisa. E, no mais, é isso, é a gente se preparar, porque, infelizmente, né, as pessoas... É difícil, às vezes, lidar ainda, e a gente entende por quê, é porque a nossa sociedade ocidental, ela valoriza muito a questão da jovialidade. Né? É diferente, por exemplo, de uma sociedade oriental. Lá, quanto mais velho você é, mais respeitado você é, porque eles entendem
que uma pessoa com mais experiência, ela é uma pessoa sábia. Então, você tem que ouvir aquela pessoa, que referenciar aquela pessoa. Aqui, não. Eu falo que a gente vai envelhecendo e a gente vai ficando invisível. Verdade, infelizmente. Quanto mais velho, mais invisível. Aí as pessoas não entendem. Por que tem gente que mente em relação à idade? Por que né, as pessoas têm preconceitos? Por que as pessoas ficam aí passando por clínicas para tentar fazer processos de tentar manter as características joviais? Na realidade, é muito fruto da nossa sociedade. Elas só estão tentando evitar o preconceito, a discriminação, essa questão de se tentar de ficar invisível. Ninguém quer ficar invisível. Claro que não. Então está muito mais ligado a isso do que a qualquer coisa. Então a gente precisa assim trabalhar os nossos conceitos, trabalhar os nossos mitos, trabalhar as nossas crenças limitantes, para que a gente passe por esse processo da maneira mais saudável possível, porque a gente não pode perder de vista também, né, Pitico, que Sim. envelhecer é uma dádiva. Sim, é um privilégio, com certeza. Não é? Você sabe que eu estou bastante esperançoso, até porque, em conta própria, que sexta-feira eu vou me tornar mais sexagenário. É mesmo? Parabéns! Obrigado, querido. Lisângela. Meus parabéns, muitas felicidades para você, muitos anos de vida, com muita saúde, né? Com uma sexualidade plena, ativa, floradíssima, viva Obrigado. isso de forma intensa. E no mais, é isso. Gostaria de agradecer, né, a todo mundo que participou. Eu não consigo ver aqui, então eu não tenho a menor ideia quantas pessoas estão nos acompanhando, mas eu espero que tenha sido útil aí essa nossa conversa para todo mundo que participou. Sim, pelos relatos aqui, o povo está querendo mais, pena que acabou. Mais à frente, a gente, quem sabe... Ai, Ângela! Essa daí é uma fofa minha! Lisângela, por gentileza, os seus contatos aí para a turma dar sequência nas conversas, suas redes sociais. Sim. Que é legal. Então, tem muita coisa no meu YouTube, né? www.youtube.com/Elisângela Pereira, Elisângela com S. Tem muita coisa também no meu Instagram. @psicóloga Elisângela Pereira. Tá bom? Então, nessas duas plataformas, vocês vão encontrar muita coisa, muito material. Tem os vídeos dos meus programas, que nem sempre as pessoas conseguem, o horário não favorece muito. A partir dessa semana, inclusive, vai mudar, que antes era às 10h10 da manhã. A partir dessa semana, como agora a gente migrou, agora a gente é Transamérica, e então toda quinta-feira na Transamérica também, quem quiser, fica a dica também, né? Toda quinta-feira, às 1h15 da tarde, eu estou com o meu programa lá, que é o Intimamente, que é um programa super legal, que eu já faço há 5 anos e meio, estamos indo para quase 6 anos aí, e é legal, tem uma audiência muito bacana, as pessoas mandam questões, então às vezes elas me mandam antes por direct, né? E aí eu às vezes crio um programa só para aquela pessoa para responder, porque o nosso tempo é bem curtinho, é bem apertado, mas muitas vezes, com um pouquinho que a gente consegue conversar ali, a gente consegue levar um pouquinho de leveza, de paz e de tranquilidade para essas pessoas. Então, é uma coisa que eu adoro, eu amo fazer rádio, é muito legal. E aí, quem quiser, toda quinta-feira, 1h15, eu tô lá. Quem não puder assistir, depois é só procurar. Entra lá no canal do YouTube, se inscreve, que toda semaninha vai chegar uma notificação falando aí, né, do videozinho novo, e no Instagram também. Só que no Instagram a gente fica resumido, porque não são vídeos, né, os vídeos mais longos, normalmente mais interessantes, mais aprofundados, normalmente eles estão lá no YouTube. Perfeito, Elisângela, muito obrigado. Tá bom? No mais, fiquem também à vontade para sugerir tema. Eu adoro quando as pessoas me sugerem temas. Ótimo, então. Fica com Deus. Tá bom? Tá ótimo. Bom descanso para você. E mais à frente, obrigada. Próxima oportunidade, a gente dá sequência aí, tá? Um beijo. Obrigada, Francisco. Obrigada. Um beijo, tá?
Beijão para você. Tchau, Elisângela. Beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Bom descanso para todo mundo, ó. Beijo no coração. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu, obrigado.